Olá, meus queridos alunos e seguidores aqui do YouTube do Clube da Fala, professora Ig aqui mais uma vez para mais uma aula. Essa é uma aula super importante, super especial, como dominar a linguagem corporal e conquistar o seu público. Hoje a gente vai falar bastante sobre o poder do nosso corpo em apresentações. Eu sou a professora Ig Hartmann e estaremos juntas. Estou aqui com o João, que está ali do outro lado, vocês não estão vendo ele, então não vai adiantar falar, João, dá um tchauzinho, mas ele está ali, imaginem que ele está ali dando um tchauzinho com todo o seu corpo ali, tá fazendo um tchau bem animado. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a falar desse tema que é super importante para oratória e comunicação. Tá habilitado aqui, João? Vamos para passar o slide? Foi, então maravilha. Bora lá, pessoal. Quero começar essa aula perguntando se vocês já pararam para pensar no quanto é possível a gente se comunicar sem utilizar palavras. Já fizeram esse questionamento? Grande parte das pessoas costuma prestar atenção de uma forma mais direta às palavras. Por quê? Porque as palavras parecem lógicas e elas dão a sensação de que formatam a mensagem de uma forma mais completa. A gente aprende na escola, depois a gente vai aprender na faculdade, a conteúdo, a gramática, a língua portuguesa, enfim, aos mais diversos tipos de conteúdo. Mas não ensinam pra gente ao quê? A entender o corpo. Não nos ensinam a compreender gestos, expressões faciais, posturas, movimentações corporais. A comunicação não verbal, ela acaba sendo muito negligenciada. E aí a gente acredita que se comunicar é só através de palavras. João, já parou para pensar nisso, no quanto que seu corpo fala? Desde que eu entrei no Clube da Fala, sim, eu comecei a pensar nisso. Então, tirem uma foto aí dessa parte do slide para que vocês façam esse questionamento antes de uma apresentação, que vocês se lembrem do quanto que o corpo de vocês fala. Eu não estou dizendo que as palavras não são importantes, é lógico que as palavras são importantes. A gente está aqui no Clube da Fala para treinar oratória, treinar a fala, mas o corpo também fala. Então a gente precisa aprender a deixar de negligenciar essa parte tão importante da nossa comunicação. Herbert Shell, um antropólogo estadunidense, vai dizer que mais de 60% da comunicação humana é não verbal. Sabia disso, João? É um número importante, é uma porcentagem grande, não é não? Mais da metade. Muito bom em exatas, o João é muito bom em exatas, não é só bom em marketing. Portanto, como eu acabei de falar, mas vou falar de novo para frisar, para enfatizar, é muito importante que a gente deixe de negligenciar nosso corpo. Nosso corpo, gente, tem um vocabulário imenso, extenso demais. E esse vocabulário é composto por quê? Por gestos, por movimentações, por micro e macro expressões que vão variar de acordo com o lugar que você fala, com seu contexto cultural, social, a região do país. Tudo isso influencia e altera esse vocabulário. O corpo tem um vocabulário muito, muito grande. Mas a gente não precisa só entender esse vocabulário, a gente tem que entender qual é o nosso próprio vocabulário corporal. Como que a gente reage nas mais diversas situações. Por quê? Porque o corpo fala. O corpo fala sempre, o tempo inteiro. Então, entender como que a gente reage e saber como usar nossos gestos e expressões faciais é tão importante quanto dominar a linguagem verbal. Linguagem não verbal e linguagem verbal precisam ser amigas, melhores amigas, precisam andar ali, juntinhas em conjunto. Vão tirando foto para vocês poderem lembrar. Se bem que vocês podem voltar esse vídeo, assistir quantas vezes for necessário, mas tirem foto para vocês lembrarem, pensarem, fazerem essa reflexão aí vocês com vocês mesmos. Você que está aí me assistindo do outro lado da tela, você conhece o seu corpo? De verdade, conhece o seu corpinho? Sabe como ele se comporta numa situação de nervosismo? Como que ele reage quando ele fica ansioso? Você conhece, João, seu corpo? Rateou?
Não tanto quanto queria, mas está aqui para trabalhar isso também. Mas você sabe como é que você fica quando tá nervoso, por exemplo? Sei, gaguejo pra caramba, Aham. E que mais? voz trêmula. Voz, aquela tremolada e no resto do corpo. O que que acontece? Fica vermelho? Vermelho não, porque eu sou Vermelho? moreninho, consigo disfarçar, mas às vezes a perninha fica, ó, tremula, treme, A treme. perninha dá aquela sacudida. E a mão? A mão nem tanto. A mão nem tanto? Às vezes, a não ser que eu esteja segurando, às vezes eu faço assim, Hum, segurando, até bati no microfone. Fica o movimento assim descontrolado. apertando. Não, na verdade, fica apertando. Apertando. Começa a machucar. Ah, aí vai se machucar na apresentação. O João, ele parece esse bonequinho, gente, inclusive, que tá aparecendo vocês. Ele é moreninho, então ele não fica vermelho. Mas acontecem outras coisas quando ele fica nervoso. E aí, eu pergunto também: vocês sabem utilizar a linguagem corporal a seu favor? Sabe, João? Hum? Usar a linguagem corporal a seu favor? Tá Sei, rateando. eu sei, não sou profissional, mas Ah, aprendi muito aqui no Clube da Fala com os professores. Então, tá vendo? Se o João aprendeu, se o João já está dominando um pouquinho, você vem para você aprender também. Vem pro Clube da Fala, vem aprender mais com a gente. Mas continua nessa aula, depois vocês se matriculam no Clube da Fala. Continua aqui prestando atenção. Será, gente, que a sua comunicação não verbal conquista o público? O público pode ser 5 pessoas, podem ser 500 pessoas. Será que você consegue conquistar o seu público com o seu corpo, com a sua comunicação não verbal? Ele transmite segurança, porque para a gente conquistar um público, a gente precisa transmitir segurança. Essa bonequinha que a gente está aí vendo no slide não está transmitindo segurança, ela está se secando. Sudorese é um sintoma muito comum quando a gente fica ansioso, fica nervoso, e aí começa a dar aqueles tremeliquinhos. Então, você precisa transmitir segurança para você poder conquistar o seu público. Se você não sabe, você vai saber como que a gente pode fazer isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, como eu acabei de perguntar para o João e já perguntei para vocês, mas agora pergunto novamente: você conhece o seu corpo? Se não conhece, tem que começar a conhecer. É fundamental que a gente entenda quais são nossos limites e as nossas possibilidades corporais. E eu preciso virar um atleta de ginástica olímpica? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você sabe o que seu corpo é capaz de fazer? Para um storytelling, por exemplo, imitar um super-herói, imitar um animal, sabe até onde sua mão vai quando você alonga? O que seu corpo faz? O que ele é capaz de fazer? E até onde ele consegue ir? Nem todo o corpo consegue fazer tudo e tá tudo bem. A gente consegue explorar nossa comunicação não verbal ao máximo sendo quem a gente é, mas para isso a gente precisa se conhecer. Temos que conhecer nossos próprios corpos. Segundo lugar, é muito importante que a gente prepare o corpo todo santo dia e não só antes de uma apresentação. Claro que é fundamental que a gente prepare o corpo no dia, antes da apresentação. Como eu falei lá, inclusive, acho que foi na primeira aula, João? foi, acho que. É a primeira Acho que foi aula. na primeira aula, eu já falei disso, da importância de você fazer um aquecimento corporal, fazer um alongamento para soltar a tua musculatura, para passar mais segurança antes de uma apresentação. É importante? Muito, demais, fundamental. Mas o corpo, ele é uma máquina, gente, ele precisa de trabalho todo dia. Não adianta querer chegar só antes de uma apresentação, fazer um alongamento, fazer um aquecimento, de repente você pode até se machucar. Vai fazer um alongamento que não está acostumado, vai fazer um aquecimento que não está acostumado e se machuca, porque não sabe até onde pode ir. Então, trabalhem o corpo todo dia. Além de ser fundamental para a saúde, não trabalho na área da saúde, mas sei o quanto que o corpo é importante. O artista, eu que sou artista, trabalho bastante meu corpo, mas o orador, o comunicador, também precisa trabalhar. Por quê? Porque o corpo fala. Então, você precisa saber aquilo que você quer passar com o teu corpo. Para isso, ele tem que estar preparado, aquecido, tonificado, em estado de presença. Terceira coisa muito importante que muita gente faz só aqui, na cabecinha: ensaiar. Muita gente ensaia para apresentação, mas ensaia mentalmente. Já ensaiou, João, mentalmente? Ficou ali planejando na cabeça o que ia acontecer na apresentação? Já imaginei várias
cenas que poderiam acontecer durante a apresentação e é terrível. Meu Deus, e ainda foi um ensaio trágico. Eu sempre penso no pior cenário possível. Ah, meu pai do céu, vai assistir a aula de psicologia positiva, que já está aqui no canal do Clube da Fala. Não, mas vou fazer isso, vou fazer isso. Mas é bom eu pensar na pior coisa que pode acontecer, porque eu sei que não vai acontecer nada demais. Boa, maravilha, já deu aí uma dica positiva. Mas é isso, várias vezes a gente fica ali ensaiando na nossa cabeça. Ai, na minha cabeça eu vou subir no palco, vai ser assim, vai ser assado. Eu vou gesticular lindamente, eu vou contar uma história, eu vou conquistar meu público. Chega na hora, não acontece nada disso. Por quê? Porque não ensaiou. Ensaio não é só para quem é ator, não. Para gente que é comunicador, vai participar de uma entrevista de emprego, vai dar um comunicado importante no trabalho, ensaia. Vai lá para frente do espelho que nem essa bonequinha que tá triste. Percebi agora que a bonequinha tá triste, mas ela tá triste porque ela deixou para ensaiar na última hora e faltou tempo. Você não vai ficar triste que nem a bonequinha, vai ser um ensaio mais feliz. Vai lá para frente do espelho e dá uma ensaiada, pensa nos seus gestos, não para ficar robótico, não é para ficar mecânico, mas é para você perceber, nossa, meu corpo vai para lá, vai para cá, passeia, gesticula, se movimenta num espaço, imaginando o espaço da sua apresentação. Se conseguir fazer isso no próprio local, melhor ainda. Mas se não, ensaia, para o seu corpo ir ali se ambientando com aquilo que pode acontecer na hora. O corpo, depois que passa por uma situação, na segunda vez já fica mais fácil. A gente vai criando o quê? Mais vocabulário, vai ampliando essas cartas na manga. Fiz um gesto e descobri que foi incrível, maravilhoso. Repete, 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 repete. Ensaia. Tá bom? Então temos 3 dicas muito importantes aqui. Conhecer seu corpo, prepará-lo não somente antes da apresentação e ensaiar. Colocando as dicas em prática. E aí, como é que a gente faz isso de uma forma mais geral? Gesticulação, micro e macro expressões, aparência e uma boa utilização do espaço. Esses são aspectos fundamentais quando a gente fala de comunicação não verbal, para que você possa conquistar o seu público. Em primeiro lugar, gesticulação. A gente precisa gesticular. Por quê? Porque a mão é uma parte que chama muita atenção do nosso corpo. A mão diz muito. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para não ficar que nem a aeromoça. Eu, por exemplo, gesticulo a beça, às vezes tenho que dar uma controlada, para não ficar assim fazendo vários sinais que não façam nenhum sentido. A gesticulação, ela é o complemento da sua fala. E tem alguns gestos que a gente busca evitar. Por quê? Porque eles podem ter um significado que não é aquilo que eu quero falar. Então, por exemplo, a gente evita o apontar, fazer isso, porque ele pode ser acusatório. A gente evita gestos assim e alguns outros. A gente tenta evitar. A gente gesticula de forma natural, de forma que fique aqui, ó, na nossa zona do poder, um lugar que chama a atenção que as pessoas olham tanto online quanto presencialmente. É claro que online a gente tem esse espaço um pouco mais reduzido, presencial fica maior, mas cuidado, não vai gesticular assim, que nem uma águia, que isso aqui vai parecer que você vai voar. Então, assim, não pode ficar com a mão esticada, presa no corpo, porque isso vai passar nervosismo e insegurança, mas tenta gesticular de uma forma tranquila, fluida, que complemente a sua fala, mas que respeite a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais tranquila, que não quer gesticular tanto, tá tudo bem. Se você é uma pessoa mais expansiva, tenta dosar um pouquinho, mas gesticula, mantenha ali quem você é. Pode gesticular. Micro e macro expressões. O que significa isso? As microexpressões são as expressões do nosso rosto, da nossa face. A gente tem muita microexpressão. Elas são instantâneas. Alguém te fala uma coisa chata, como é que fica a sua cara? Tá naquela reunião insuportável que já tá durando 3 horas. Sobrancelha mexe, queixo mexe, nariz mexe, tudo muda. Agora, João, vai receber um aumento e vai ter folga a semana inteira. Como é que fica a carinha? Nossa senhora, Nem foi tanta alegria que ele até aliviei aqui. uh, respirou aliviado. Vem tudo pro nosso rosto. Então, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Será que a expressão que está no seu rosto é aquela que você quer passar? Será que ela é conveniente para aquele momento?
O rosto diz muito, ele diz tudo, e a gente precisa tomar cuidado e colocar ele a nosso favor. E as macroexpressões? São as expressões maiores, as expressões do corpo. Aqui, por exemplo, eu estou sentadinha nessa cadeira, aqui no estúdio do Clube da Fala, olhando para a câmera, conversando com vocês, e eu tenho uma macroexpressão que ela é um pouco reduzida, justamente por isso, porque eu estou sentada. Ela fica a cargo dos meus braços e das minhas mãos. Se eu estivesse em pé, eu ia me movimentar com o espaço, pelo espaço, o que até linka com a dica de baixo, com o aspecto de baixo. Que é o quê? Conseguir utilizar bem o espaço. Se eu tenho um palco pequenininho, eu não posso ficar andando a beça, porque eu vou acabar caindo, eu vou desconcentrar as pessoas. Agora, se eu tenho um palco enorme, um palco assim gigantesco para uma plateia de 500 pessoas, eu vou ficar paradinho o tempo inteiro ali? Não, preciso me movimentar pelo espaço, preciso utilizar bem esse espaço. Então, a utilização do espaço vai depender muito do espaço que você tem. E ela tem ligação direta com as macroexpressões. Então, você conseguir caminhar, se locomover, se movimentar, de repente abaixar, de repente levantar, tá lá contando um storytelling, sei lá, dependendo do que você está fazendo, você vai variar suas macroexpressões utilizando bem o espaço. Por fim, mas não menos importante, a nossa aparência. Como que a gente se mostra para o outro. Aparência, meu povo, tem tudo a ver com o contexto. Se eu vou fazer, por exemplo, uma live na praia, eu vou de terno e gravata? Vou, João, pra live na praia de terno e gravata? Não, ela passa mal. Não sei que você queira passar mal no meio da live. Não vai fazer o menor sentido. Agora, eu vou fazer apresentação no Teatro Municipal. Eu vou de chinelo e regata? Se eu quero passar frio e vergonha. Frio e vergonha, aí você vai. Então, gente, aparência é aquilo que tem a ver com o contexto, com a situação. Qual é a melhor roupa para uma entrevista X de emprego? Depende qual é o tipo de empresa, para qual cargo você está ali prestando. Claro, uma entrevista de emprego já é uma coisa muito mais formal por si só. Então você sabe que você não vai de chinelo. Mas de repente, se essa entrevista for uma entrevista para você ser salva-vidas, não sei, se aí vai de chinelo, sei lá. Melhor ir de tênis, né? Mesmo salva-vidas. Eu não sei, se tiver algum salva-vidas aí me assistindo, responde se vocês foram para entrevista de emprego de tênis. Mas acho que, na dúvida, tenta optar por algo assim mais formal, mesmo que seja um formal tendendo para o casual. Para não ser assim largado demais. Aquilo mostra que você se preocupou, você se importou com a sua aparência para estar ali. E também pensar na aparência relacionada ao ambiente. Por exemplo, uma apresentação de vídeo, a gente fala muito disso em muito conteúdo que tem aqui no YouTube e também em outras redes, de como que no vídeo a gente tem que evitar, por exemplo, estampas muito chamativas, porque aquilo chama muita atenção para a roupa ao invés da pessoa. Então, essas estampas de bolinha, de círculozinho, precisa de uma roupa. Foto? Foto? Falando de aparência, tirou foto? Não, Tá a tudo bem? câmera faz isso, a câmera faz isso A com câmera, ela. a câmera me deu um susto agora, tirou uma foto. Então, eu preciso pensar em me adequar. Evitar estampa muito chamativa no vídeo. Tentar ter um contraste. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. Mas pensa na aparência como algo que te auxilia, mas que demonstra um respeito por aquele público, por aquele lugar, algo que vai complementar a tua comunicação não verbal e não lutar contra ela. Um exemplo de aparência é o jornalista que fica do lado de fora, ele usa só uma blusa social. Aham, O Bruno que fica dentro do estúdio já usa terno, gravata e boa noite, boa noite. perfeito. O fora é mais Como é que é o boa noite? boa noite, boa noite. Boa noite. Aquele boa noite do William Bonner, que é super carregado. Exatamente. Porque o do estúdio tá ali mais formal, na beca, vai passar na casa de um monte de gente. E o que tá na rua, tá entrevistando as pessoas, é um contexto mais informal. Ele quer se aproximar das pessoas, se conectar. Então a pessoa, de repente, de terno, não vai se conectar tanto com alguém que tá no meio da rua. Aí uma camisa social que passa respeito, passa credibilidade, e também tem a ver com clima, com calor. Vai ficar de terno, gravar tudo. Então, assim, a aparência tem que ter a ver com contexto. Não existe uma regra única, básica, fórmula de bolo.
Oratória e comunicação não são uma ciência exata. Oratória não é uma ciência exata. Ela precisa ter a ver com contexto, com adequação, com bom senso, com técnica e com percepção. Bora lá. O corpo fala. E Gui, você já falou isso umas 100 vezes e vou falar mais vezes ainda, porque o corpo fala e eu volto a perguntar para vocês. Será, gente, que vocês estão falando aquilo que vocês querem dizer? Na nossa cabeça pode estar muito óbvio, nas palavras também pode estar muito bom, mas será que o corpo está comunicando aquilo que você quer falar? Será? Será? Vamos assistir essa mocinha. Deixa eu voltar para vocês verem de novo. Essa mocinha está passando segurança? Ela tem uns olhos lindos, maravilhosos, um cabelo lindo, mas ela passa segurança? Olha, gente, como que o corpo dela transmite um monte de signo, um monte de significado. A boquinha, a mãozinha, a sobrancelha semicerrada, a mão que passa uma pela outra. Ela não está dizendo uma palavra, mas o corpo dela está comunicando coisa à beça. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado já se viu nessa mocinha. João, você já se viu nessa mocinha? Bastante. Muitas vezes, mais vezes do que eu gostaria. É a resposta correta. E se você também já se viu, comenta. Mas eu sei que já se viu, mas comenta, me conta se já se viu. Vamos lá, gente. Complementando essa mocinha e algumas outras coisas. Esses aspectos que eu vou falar agora, eles podem prejudicar muito a sua comunicação não verbal. Muita coisa. Vamos dar nome aos bois. Vamos lá. Primeiro lugar, vício de linguagem corporal. A gente aqui fala muito sobre vício de linguagem em relação à fala, mas a gente também tem vício de linguagem no corpo. O que são vícios de linguagem corporais? Assim como os da fala, vícios de linguagem são movimentos que aparecem na minha fala, na minha oratória, de uma forma involuntária e inconsciente, repetitiva, e aquilo não tem o menor sentido para a mensagem. O menor sentido para a mensagem. Assim como essa moça, tem gente que tem isso como vício de linguagem. A pessoa fica tensa, fica nervosa e começa a passar a mão uma na outra. Se não aqui, pode ser aqui. Ou gente que faz assim, ó, o tempo inteiro. Ficou ansioso, começa a fazer isso várias e várias vezes. Ou mexe no anel, quem usa anel começa a mexer no anel. Ou quem usa óculos começa a mexer várias e várias vezes no óculos. Se aquilo ali está acontecendo de uma forma que você não tem consciência, que é involuntária, que é repetitiva e que não tem sentido nenhum para tua fala não verbal, aquilo é um vício de linguagem. E um vício de linguagem pode te atrapalhar e muito. Por quê? Porque ele chama mais atenção para aquilo do que para o conteúdo da sua fala. Então, assim como a gente fala nos vícios de linguagem, da voz, da fala, a pessoa falou 30 negs numa fala de 2 minutos, se ela faz isso 30 vezes, passa o anel de um lado para o outro 20 milhões de vezes, a gente começa a contar. E aí se torna um vício de linguagem. O conteúdo que a pessoa está falando já foi embora. Eu estou prestando atenção no vício de linguagem. Então, ele prejudica e muito a nossa fala. Segunda coisa, que eu já comentei aqui um pouco com o João. Vestimenta inadequada. Vestimenta tem a ver com contexto e com espaço. Ir com uma vestimenta inadequada prejudica a sua comunicação não verbal. Porque a pessoa ou as pessoas já criaram ali um monte de imagem, um monte de símbolo, de signo, que você não quer passar. Que às vezes você não quer passar. Poxa, a pessoa está desleixada, a pessoa não está preocupada. E às vezes você está super preocupada, você se importa, você se importou, se preocupou, mas a tua aparência diz outra coisa. Então, uma aparência inadequada não transmite segurança e não conquista um público. Lembrando, gente, que a aparência, além de ser adequada, ela precisa ter a ver com conforto. Vai fazer uma apresentação com um sapato que você não consegue nem andar? Vai dar certo? Não vai. Vai dar certo, João?
João me abandona aqui, tá Não, ali. claro que não. Claro que sim. Claramente. Claramente não. Ah, mas eu quero me apresentar no Teatro Municipal, então eu vou colocar um salto. Qual é o máximo de salto alto? Salto 15? Eu nem sei a numeração de Eu salto. também. Sei lá, um salto 50. Me corrijam, não faço ideia. Não, quase não uso salto. Salto de drag. Um salto assim de uma drag maravilhosa, um saltão. Aí a pessoa vai e coloca um mega salto, sendo que ela não anda de salto. Coloca uma roupa que ela não consegue nem respirar. Que a fala vai ser assim, engasgada. Não dá, gente. Aquilo ali vai lutar contra ela. Então, conforto não tem a ver com desleixo. Você deve sim se preocupar com a sua aparência, estar bem arrumado, mas confortável. A roupa precisa literalmente caber em você. E caber não só o tamanho, literalmente, mas você precisa conseguir caminhar, você precisa conseguir se locomover. Lembra que eu falei que a boa utilização do espaço é fundamental? Então, não vá colocar uma roupa, não vá buscar uma aparência que brigue com você, com a tua comunicação. Por fim, não ter variação. E aí, quando eu falo de variação aqui nesse sentido, também tem a ver com a utilização do espaço. E isso daqui tem mais a ver com apresentações presenciais do que com apresentações online. O que isso significa? Ir para os extremos, pessoas que vão ficar o tempo inteiro paradinhas, bonitinhas, certinhas, e pessoas que vão se movimentar à beça. Qual tá certo? Nenhuma das duas. A gente precisa achar um equilíbrio. Lembrando, eu tenho um espaço amplo, eu posso me locomover por distâncias maiores. Eu tenho um espaço curtinho, eu posso me locomover por um tempo menor e por um espaço também menor, mas eu vou me locomover. Não vou ficar 100% parado e nem 100% andando, para não causar labirintite aí em ninguém que está assistindo. Ainda mais com tempo. Se é uma apresentação curta, tudo bem você ficar mais paradinho. Agora imagina uma apresentação de 2 horas que a pessoa não se mexe. Quem tá na plateia vai começar a imaginar: o que aconteceu com aquela criatura? Por que ela não se mexe? Tá presa no chão? Tá com cola no pé? A gente faz leitura de tudo, gente. O tempo inteiro a gente faz leitura do corpo do outro. Então, não deixem que vícios de linguagem, que uma vestimenta inadequada e que um extremo sem variação prejudiquem a tua comunicação não verbal. Tranquilo? Fiz o tranquilo até antes de falar. Tranquilo. Beleza? Tudo certo? Prestando atenção, copiando tudo, guardando essas informações? Espero que sim. Vamos lá. E aí, só agora frisando mais ainda e pontuando melhor. Diferenças entre o corpo em uma apresentação presencial e o corpo em uma apresentação online. É a mesma coisa, João? Duas modalidades, dois jeitos diferentes de apresentar. Duas modalidades, dois jeitos diferentes de apresentar. Perfeito. O corpo em uma apresentação presencial. Eu já falei bastante de corpo na primeira aula, então se você ainda não assistiu, corre lá para você dar uma olhada, mas vou aqui frisar alguns pontos importantes. Base, postura, movimentação, que acabei de falar, gesticulação, olhar e aparência, que também já falei. Base. Manter uma base firme, pernas e pés abertos na altura do meu quadril. Para quê? Para eu poder espalhar bem o peso. Sabe quando alguém fica em pé, num palco, em pé num lugar, e ela joga todo o peso para um lado do corpo? Estou fazendo aqui com a cabeça, mas imagina que o quadril está indo todo para um lado do corpo. Qual o problema disso? O problema disso é que ela vai cansar. E aí, daqui a pouco, ela vai fazer esse movimento. Ela vai pendular. Vai começar a ir de um lado para o outro. Assim que nem as paniquetes faziam. Lembra da paniquete, João? Era uma dancinha assim de um lado para o outro. Ficava pendulando de um lado para o outro. Lindas, maravilhosas, mas na apresentação você vai ficar pendulando de um lado para o outro? Não. Então, base, pernas e pés abertos na altura do teu quadril. Imagina uma linhazinha te puxando do topo da cabeça e firma uma base. Tenha um estado de presença. Juntamente com a postura, ter uma postura bem colocada, os ombros bem dispostos. Não é para ficar assim, que nem o Johnny Bravo, porque isso aqui passa o quê? João, o que isso aqui passa? Uma pessoa assim. Passa né, eu quero falar esse nome, mas Arrogância. 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 Isso aqui não é uma boa comunicação no verbal, isso passa arrogância. Mas e uma pessoa assim? Timidez, insegurança. Insegurança, curvada. Não.
ombros e peitos abertos, dispostos para as pessoas, junto com a sua base. Movimentação pelo espaço, conseguir caminhar com tranquilidade, conseguir se movimentar, gesticular com naturalidade. Olhar é muito importante. O olhar, gente, ele diz tudo. Como dizem, como é que é aquela frase? Que os olhos são é o espelho da alma, o olhar é o espelho da alma. Tem uma frase que é mais ou menos assim. A ideia é essa. Eu sou uma pessoa que adoro citar ditado, mas eu sempre esqueço de todos os ditados. Quem já é meu aluno sabe que esse é um problema enorme. Mas, enfim, você ignore. E pense o quê? Que olhar é conexão. Quando a gente olha para as pessoas, a gente se conecta. Ficar desviando o olhar, isso passa insegurança, isso não passa concentração, conexão, atenção. Então, olhe para as pessoas. Tem uma plateia muito grande, divide ela em quadrantes, olha um pouco para lá, olha um pouco para lá, um pouco para cá e um pouco para cá. Até me enrolei. E a tua aparência, que a gente acabou de falar bastante sobre aparência. Uma apresentação online, o que que muda? Como que esse corpo muda? Beber uma aguinha, que é muito importante. Inclusive, hoje não é aula de voz, mas lembrando que água é vida, hidratação, se hidratem as pregas vocais de vocês. Vamos lá. Enquadramento, foco, limpeza e contraste. Vitalidade, protagonismo e também aparência. Enquadramento, conseguir enquadrar. É uma dica fazer o M ou o W, se for o W aqui, o M seria o contrário, para ver se você está bem enquadrado, se você está bem posicionado. Para quê? Para que você olhe para a câmera, direcione seu olhar e consiga gesticular com naturalidade aqui na sua zona de poder, uma parte de cima da tua zona de poder. Limpeza e contraste, então eu preciso cuidar do meu fundo, com a minha roupa, lembra? Falamos de estampas muito chamativas. Não adianta uma pessoa super branquinha ficar num fundo branco de roupa branca. Nem vai aparecer. Então, pensar em possibilidades de contraste. Vitalidade, protagonismo e aparência. Lembra, se tiver slide, bacana, maravilhoso. Mas o slide, ele é o auxiliador, ele não é o protagonista. O protagonista da sua apresentação é você. Sendo online, aliás, sendo gravada ou sendo ao vivo, o protagonista é você. Slide é ferramenta, ele auxilia, ele não é o dono, ele não é o protagonista. Você é o protagonista. E a aparência, como a gente já falou bastante. Ó, de novo. Pessoinha passando segurança, essa mocinha que tá apresentando. Ela deixou pra ensaiar na hora, tá vendo? Ali, João. Olha como é que ela tá ensaiando na hora. Primeiro, isso, primeiro ela limpou a testa, tá tensa, mas agora ela vai ensaiar. Ó. Só que ela tá ensaiando e já tá na hora da apresentação. Como é que vai ensaiar na hora? Olha a importância de ter feito o ensaio prévio. E aí tá ali suando. Ela tá suando chique, ela sua chique, assim, tá ali centrada, mas está insegura. O corpo tá passando insegurança. E esse outro rapaz? Já temos outra coisa. Apesar de ter um gesto ali que eu não sou muito fã, ele tá gesticulando bem, olhando para as pessoas, se movimentando um pouquinho. Tem uma coisa nesse vídeo que é um pouco complicado. Vê se você vê o que é, João. O posicionamento dele tá deixando o rosto dele totalmente iluminado. Tá difícil de visualizar, ele quase que entrou dentro do gráfico. Então veja, se por um lado tá bacana, tá ali gesticulando, por outro tem coisas que estão brigando com a comunicação não verbal dele e que acabam falando, de repente, até mais do que aquilo que ele quer dizer. Então a gente tem que se atentar a tudo. Aham. Sim, ele usa óculos, então ainda tem mais isso, fica ali aparecendo. Já essa moça aqui, esse ângulo que a gente conseguiu, tá melhor, apesar dela tá iluminada, tá em evidência, não tá brigando tanto. Mas olha a sombra que forma quando ela sai do slide. E a sombra que ela mesma cria no slide. Tudo é imagem, gente. Tudo comunica. Percebam. Mas tá ali com muita vitalidade, sorrindo, bem carismática, gesticulando. A roupa tá combinando com o gráfico. E a sombra
Faz esse degradê do claro com o escuro do rosa. Pensou em tudo. E aqui a gente já tem uma situação online. Olha aí. Todos muito bem enquadrados, uma aparência bacana. Essa moça mostrando ali o gráfico, mas a gente percebe como que ela tá ali cheia de vitalidade. Os outros também. Tá todo mundo feliz nessa reunião. Ih, pausou, João. O João me boicota. Deixa eu ver. Ó. Ali, todo mundo feliz. Chefinha, te amamos. Ali, ó. Ó, a carinha das pessoas. A gente percebe que, de repente, nem todo mundo tá tão feliz assim. Tem gente que sorri, mas será que é um sorriso real? Depois vocês voltem nesse vídeo para verem, para pensarem, para refletirem sobre o que que esses corpinhos estão comunicando. Ó, a mocinha aqui de baixo deu um sorriso, mas não é meio amarelo, João? Não tá. Meio sem vontade. É, tá um pouco meio. Não tá? Vou voltar de novo. Voltou pra outra moça. Pode. Ó, primeiro ela dá um sorrisão, mas depois. Hum, não sei. Ficar aqui analisando a moça do vídeo. Mas por quê, gente? Porque as microexpressões são muito ricas, são muito valiosas. Então, elas podem ficar incongruentes. Às vezes você quer dizer uma coisa, mas seu rostinho tá dizendo outra. Pessoal, para a gente encerrar a nossa aula, quero deixar aqui com vocês uma lista de referências que eu espero que vocês procurem, porque são referências muito valiosas. A gente tem alguns livros muito importantes que eu particularmente adoro. Particularmente, comi um Rzinho. O Corpo Fala é um livro incrível. A expressão das emoções no homem e nos animais. Jogos para atores e não atores. Hoje não é aula de teatro, mas no teatro a gente fala muito de corpo. E esse livro é muito bacana porque fala das potencialidades do nosso corpo através de exercícios e jogos, então é muito legal para todo mundo. Ciência da Voz é um livro que fala muito de entonação e de voz, que a gente ainda vai falar em alguma aula mais a fundo, mas que tem a ver também com comunicação não verbal. Mas calma, segura que ainda vai ser explorado. Poder da Presença, da Amy Cuddy. Da Amy Cuddy também tem um TED aqui muito bacana no YouTube, se vocês quiserem procurar. E, por fim, esses dois filmes, A Paixão de Joana d'Arc e Um Lugar Silencioso, falam muito de comunicação não verbal, de formas diferentes. O primeiro é um filme mudo, o segundo não é, mas tem aí uma pegada muito bacana sobre como que a gente fala sem palavras. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essas dicas todas sejam úteis. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com gente que vocês acham que precisa, que pode melhorar a comunicação não verbal. Na verdade, todo mundo pode e deve melhorar a comunicação não verbal, seja para a vida pessoal, seja para o trabalho, seja para o que for. O corpo fala sempre. Então, manda esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se ele fez sentido para você, e a gente se vê numa próxima aula.